Foi, vamos embora. Boate Kiss, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, 27 de janeiro de 2013. ...245 mortes e 116 feridos. O artefato pirotécnico iniciou o incêndio... e o teto era de espuma com isolamento acústico que não tinha proteção contra incêndio. E os seguranças barraram a saída das pessoas. É importante, por exemplo. Então, pessoal, esses são alguns incêndios que aconteceram no Brasil. Por coincidência, né, o circo americano estavam fechadas as portas de saída. E na Boate Kiss, a mesma coisa aconteceu. Eles não permitiram que as pessoas que estavam não saíssem, porque com medo deles não pagarem e tal, e eles não entenderam que a proporção, né, do incêndio. Então, o incêndio, geralmente, ele é traumático de todas as formas, né? Tanto na parte do bem material, como a vida. Tá? Então, é por isso que a gente tem que prevenir. E para a gente prevenir, a gente tem que entender um pouquinho. Então, para a gente entender isso, eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona esse mecanismo do fogo, como que acontece o incêndio, tá? Então, eu vou compartilhar mais uma telinha com vocês aí, só um segundinho. Pessoal, vocês estão enxergando aí a telinha do PowerPoint? Positivo. O que está escrito? O que está escrito? O que está escrito na telinha aí? Percepção. Não ouvi. Percepção. Não ouvi. O quê? Percepção. Percepção. Muito bem. O que vocês estão percebendo aí? Pontinho. Os pontos estão mudando de cor? Quantos pontinhos preto eu tenho aí na tela? A pacoteira. Nenhum. Tá. Depois, no final, nós vamos conversar. Bom, então, para a gente começar, né, a gente vai entender o que é necessário para ter fogo, certo? Que a gente chama de tetraedro do fogo, tá? O que é necessário? É necessário combustível, ou seja, madeira, papel, gasolina, querosene, curto-circuito, plástico, materiais do tipo pó de alumínio, pó de fósforo, alguns tipos de metais, né?
e precisa do comburente. Comburente que é o oxigênio, tá? Vocês estão vendo aqui, ó? Estão vendo meu mouse aí, branquinho? Positivo. Isso, combustível, Sim. comburente, né? Precisa de uma fonte de calor. Então, eu tenho que estar no lugar, né, com oxigênio, eu tenho que ter um palito de fósforo, sei lá, e tenho que ter um combustível, certo? Por exemplo, quando a gente vai fazer... Você poderia só passar o slide seguinte? Oi, não ouvi. Você poderia colocar no slide 2, porque daí aparece bem o triângulo. Tá enxergando aí, Clóvis? Então, está no slide 1. Eu pedi para você, se possível, colocar no slide 2 para mostrar o triângulo. Ó, para mim aqui está aparecendo 2. Para mim está o 1, Palma. Está parado no percepção aí, professor. Ah, só um minutinho, peraí então. Precisa colocar no modo de apresentação, Palma. Palma, coloca no modo de apresentação. Agora está, Palma. E agora? Agora foi. Agora foi. Obrigado. Desculpa a interrupção. Tá. Então, beleza. Então, é desse triângulo que nós estávamos falando, tá? Nós falamos do combustível, né? Nós falamos aqui do combustível. Livro, gasolina. Falamos do comburente, que é o oxigênio. Falamos da reação em cadeia, né? E falamos do calor. Então, é necessário... O que é necessário? É necessário que você esteja no lugar onde você tem oxigênio, que você tenha uma fonte de calor, um palito de fósforo, tá? E tenha um combustível. Por exemplo, um papel, gasolina, álcool, para que você consiga fazer o fogo, certo? Bom, então, mudou o slide aí? Não, professor. Não mudou? Está no triângulo. Não mudou, está no segundo slide ainda. Coloca no modo de apresentação, conforme o professor Paulo falou, que acho que daí melhora, Palma. Então, eu já estou no modo de apresentação aqui. Ele está aparecendo para nós o seu PowerPoint inteiro, assim. Então, agora estou no modo de apresentação. Isso, beleza. Tá. Tá a linha de calor aí? Positivo. Ah, tá. Então, o calor, o que é o calor? Calor, ele é uma forma de energia, tá? Gerada da transformação de outra energia através de um processo físico-químico. Por exemplo, quando você está queimando o gás de cozinha, aquilo é uma fonte de calor, tá? Quando você está queimando madeira, é uma fonte de calor. Então, quais são os efeitos do calor? O calor, ele transforma, né? Se você aquecer alguma coisa, por exemplo, se você aquecer a água, você pode transformar a água do estado líquido em gasoso. Você pode mudar o volume, você pode mudar a temperatura, tá? Através dos efeitos do calor. Vamos ver cada um desses efeitos, tá? Mudou a tela? Negativo, professor. Não, professor.
Não? Não, não mudou. Não. Pera só um pouquinho aí, pera aí. Agora mudou. Agora mudou. Tô. Palma, Oi? explica, por favor, a diferença entre temperatura e calor. Vou explicar. Deixa eu só voltar aqui na telinha. Boa noite, pessoal. Eu acho que eu estou bloqueado no chat, eu não consigo mandar mensagem. Eu não ouvi. Alguém ouviu o que foi falado aí? Eu não ouvi. O Fernando Silva, você quer fazer alguma pergunta, Fernando? Não, professor, eu falei que eu acho que eu estou bloqueado no chat, eu não consigo mandar mensagem. Você não consegue... Eu também estou com esse problema, não consigo escrever. Pode ser que o Tim esteja com esse problema mesmo, mas continue tentando, tá? E aí a gente vê o que pode fazer. Eu acho que deve ser o Tim que deve estar com problema, tá? Pessoal, quem não conseguir, pode escrever para o Clóvis ou escreve para mim, Camila, pessoalmente, que a gente encaminha, tá bom? Boa noite, professores. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Acabei de chegar aqui e não sei o que está acontecendo. Hoje é uma palestra sobre prevenção de incêndio. Sim, eu entendi mesmo. Então, esse é o objetivo, falar um pouco sobre isso, sobre segurança também? Isso. A prevenção de incêndio, ela está dentro de um grupo de segurança de uma empresa. Da mesma forma que EPI, da mesma forma que saúde ocupacional, né? A prevenção de incêndio, ela também faz parte de uma equipe de segurança da empresa. A brigada de emergência é um grupo especializado em combater e prevenir incêndios. Eu vou responder a pergunta aqui da Dani Abreu, a diferença de calor e temperatura. O calor, ele é uma fonte de energia. Tá? E essa fonte de energia é que faz com que você modifique a temperatura de um corpo. Tá? Ou seja, quando você submete uma substância ou um corpo a uma fonte de calor, por exemplo, ou a chama do fogão, qualquer coisa nesse sentido, então esse calor é que transforma a temperatura da substância. Por exemplo, quando você coloca uma caneca de água para fazer café, a fonte de calor é o gás que está queimando. Quem vai sofrer essa ação é a água. Essas moléculas da água que vão agitar e vão mudar a temperatura. Então, a fonte de calor é que provoca a mudança de temperatura de uma substância. Beleza, Dani? Perfeito. Então, tá bom. Bom, vocês estão vendo aí o efeito do calor? Sim. Sim, tá. O efeito do calor, à medida que a temperatura vai mudando, se vocês olharem aqui, né, nesse primeiro desenho aqui, você vai ver a temperatura em vermelho aqui, ela tá uma temperatura baixa. Tá? Não está aparecendo, não. Oi? Não está aparecendo o efeito do calor aqui, não. Tá só o LP para mim na tela. Agora apareceu. É que eu acho que o Tim está com um atrasozinho hoje, cara.
porque o pessoal está tentando escrever aqui, ó, mandaram no meu celular e não está aparecendo lá no chat. Mas tudo bem. Bom, estão enxergando uma tela aí, efeito do calor? Sim. Sim, então tá bom. Oi? Sim. Então tá bom. Então, ó, no primeiro desenho, você vê que nós temos uma temperatura aqui relativamente baixa. No segundo, a temperatura já vai aumentando e você vai percebendo algumas bolhas aqui que estão formando nessa substância, que é a água. À medida que a temperatura subiu, né, essas bolhas começaram a evaporar. Então, aqui, o efeito do calor na água foi uma transformação de estado. Né? Ela estava líquida, aí ela ficou com uma interface líquida gasosa e começou a evaporar. Tá? Isso tudo por conta, né, do calor. Tá? Então, o calor que transformou essa substância. Tá? O calor, a temperatura, né, ela também é considerada como catalisador nas indústrias. Então, você precisa ter velocidade numa reação. Muitas vezes você aquece. Você aquece para que a reação aconteça mais rápido. Tá? Então, a temperatura também é um catalisador. Beleza, pessoal? Ó, eu vou passar aqui para o próximo slidezinho, tá? Vocês estão enxergando aí efeito do calor, aumento do volume? Sim, positivo. Sim. Então, tá bom. O calor, ele também, como nós mostramos naquele primeiro slidezinho lá, né? Aquele lá no comecinho aqui, ó. Esse aqui, né? Estão vendo aí, né, o efeito do calor? Sim. Isso. Então, nesse slide aí, nós mostramos físico, químico, volume, fisiológico e temperatura. Então, nós estamos falando dele. Nós começamos aqui pelo físico e químico, tá? Que foi esse slidezinho aí, ó, tá? Aqui nós estamos mudando o efeito físico dessa substância através do calor. Ok? Bom, agora esse outro aí, nós estamos, o efeito que é a mudança do volume. Toda vez que você aquece uma substância, essa substância, ela tende a aumentar de volume, tá? Ela tende a aumentar de volume, tá? Então, prestem bem atenção nos efeitos do calor, porque isso vai aparecer lá quando a gente se deparar com um incêndio, qualquer coisa desse gênero aí. Bom, o aumento do volume. Você aquece, por exemplo, um bloco de metal, o volume aumenta, ele fica maior. Perceba que, no início, ele estava com 4 milímetros. A partir do momento que eu coloquei e submeti esse bloco a uma fonte de calor, ele aumentou para 4,08 milímetros. Aqui está de uma forma didática, né? Parece que aumentou bastante, mas não. Mas ele aumentou 8 milímetros. Mas o calor é que fez com que... Esses são os efeitos do calor, né?
a mudança do estado físico, a mudança do volume, tá? A mudança, a mudança do estado físico da matéria, né? Aqui ele está passando de sólido para líquido. Estão vendo um monte de gelo aí na tela? Positivo. Sim. Sim, professor. Tá bom, beleza. Então, essa mudança é uma mudança física. Ela está de sólido para líquido. Tá? Pessoal, alguma dúvida aí a respeito dos efeitos do calor? Tranquilo, professor. Então tá bom. Eu acabo misturando palestra com aula, mas não tem problema. São 4 estados, né? Vamos em frente. Bom, o gelo, né? Tem lá. Estão enxergando aí uma madeira pegando fogo? Sim. Positivo. Sim. Então tá bom. Aí é uma mudança química, também um efeito, né? O que acontece quando está pegando fogo em madeira? Acontece que você inicia esse fogo, né, na superfície da madeira. À medida que esse fogo vai aumentando, existem produtos químicos dentro da madeira, né? Lignina e outros produtos químicos aí, né, que vai virar um gás, um vapor, e esse vapor vai pegar fogo, tá? Então esse é um efeito químico. Nós tivemos o efeito físico, o efeito químico, o efeito da mudança de volume. Então esses são os efeitos, né, que o calor está provocando na substância ou no material, tá? Então, entenderam isso, que à medida que vai pegando fogo na madeira, é o gás que a madeira vai soltando que vai amplificar essa chama. Entenderam isso ou não? Sim. Sim, então ótimo. Bom, no momento do combate, por exemplo, tá? Nessa tela aí, nós estamos vendo os efeitos fisiológicos. Então, o calor, esse calor no momento do combate, o que ele pode causar? Ele pode causar desidratação, fadiga, problemas respiratórios e insolação. Então, esse é mais um efeito do calor, tá? Então, as mudanças físico-químicas, né? A mudança de volume, a vaporização na madeira, né? E aqui os efeitos fisiológicos, que são problemas de desidratação, fadiga, problemas respiratórios e insolação. Tá? Pessoal, vai dar tempo sim, viu? Para de chamar no celular aqui que eu não vou. Pode ficar tranquilo que vai dar tempo. Bom, estão enxergando esse triângulo aí? Sim, professor. Positivo. Formas de transmissão do calor. Então, aqueles são os efeitos. Efeitos na mudança no volume, os efeitos fisiológicos, os efeitos físicos, químicos, tá? Aqui são as formas de transmissão do calor. O calor, ele pode ser transmitido por condução, convecção e radiação. Bom, condução. Quem já esquentou o marshmallow lá no fogão? Espetou marshmallow no garfo, pôs lá no fogão, ficou um tempinho, daqui a pouco, pá, queimou a mão.
Quem já fez isso? Esquentou batata, sei lá. Já fizeram isso ou não? Eu já, Opa. professor. Então, Já também. isso é condução. É condução. O que aconteceu? O garfo é um metal, certo? Se for um garfo de metal, né? O garfo é um metal. Você coloca o garfo lá no fogo, o que acontece? O calor vem vindo por condução. É conduzido da ponta do garfo da onde você está segurando. Entendeu? Entendeu o que é condução? Então, se você colocar lá um material que tem a propriedade de conduzir calor, ferro e outros materiais, né, mesmo que você esteja distante, né, à medida que for aquecendo a extremidade que está lá no fogo, esse calor vem vindo em direção da sua mão. Resultado, vai esquentar a sua mão. Se você colocar uma colher dentro do feijão que está esquentando lá, né? Aí você esqueceu a colher. A hora que você vai pegar lá, o que aconteceu? A colher está quente. Certo ou não? Positivo. Então tá bom. Bom, convecção. Convecção. O que é convecção? Convecção é simples. Vamos supor que você tenha aí uma chapa que você coloca ela de pé. Você coloca ela de pé assim. E você pega o ventilador, essa chapa está quente. Essa chapa acabou de sair do forno, está quente. Você pegar um ventilador e suflar um ar nessa chapa quente. O ar bate na chapa e retorna para você de que forma? Vapor quente. Calor. Quente, isso mesmo, quente. Quente por quê? Porque o ar, ele entra em contato com aquela superfície quente e ele retorna quente. Então, isso é convecção. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Irradiação. Irradiação é simples. Você submete uma superfície a um determinado calor. Agora você não está suflando ar, nada. Tá? Só está submetendo essa superfície a um determinado calor. Chega num determinado momento, você começa a perceber que aquela superfície ela começa a irradiar calor. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão indo na estrada. Aí tem um lugar da estrada em que a sua visão ela fica assim próxima do asfalto. Por exemplo, uma lombada ou uma depressão. Aí você olha assim, vê tudo distorcido. Já aconteceu isso com vocês ou não? É assim, professor. O que é isso aí? Isso é irradiação. O asfalto está irradiando calor. Beleza? Entenderam isso ou não? Positivo. Ah, então tá bom. Ó. Mormaço. Não ouvi. A gente chama isso aí de mormaço. Isso, mormaço. Rapaz, me veio um negócio aqui na cabeça, mas é que não pode falar. Não pode falar, né? Parece que não, mas queima, né? Não é isso não. Bom, então aí, ó, tá a condução, tá? Então, nós
nós estamos aqui, ó, né, com um duto de ar quente, né? O que que tá? Aqueceu aqui o segundo andar aqui, ó, tá vendo? Aqueceu o duto, por condução, ele vai acabar aquecendo todos os outros andares, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqueceu aqui, ó, né? Por condução, esse metal tá levando calor, ó, para toda o restante da edificação aqui, tá? Então foi o exemplo que eu dei, né? Aqui, ó. Então eu estou suflando um ar quente, tá vendo? Esse ar quente, né? Por condução está subindo os andares aí e causando incêndio, né? Nos outros andares, tá? E por último aí, a gente está vendo a irradiação, né? Eu estou aquecendo um lado, né? E esse calor está sendo irradiado do outro lado da casa, né? O sentido aí, lógico, se a gente for estudar mais aprofundado, né? O sentido, ele acontece da esquerda para a direita, né? Foi um cara que descobriu isso, tá? E esse calor, ele vai sendo irradiado, chega um ponto que a temperatura, né, do outro lado que está recebendo o calor, ela fica tão alto que o outro lado também vai se inflamar, tá? Então, condução, esquentei o metal esquentou minha mão. Convecção, soprei um ar quente numa chapa quente e retorna quente para mim. Irradiação, o sol batendo no asfalto, tá? Então, essas são as formas de conduzir o calor, tá? Bom, aqui nós temos pontos de temperatura, que são importantes, né? O ponto de Fugor é aquele momento em que a minha substância, ela está apta a pegar fogo. Vamos dar um exemplo disso aí. Vamos supor aí a gasolina. Vamos supor a gasolina. Não, meu irmão, não tem ninguém. Eu quero me livrar desse pesadelo. Tira esse povo daqui. Põe essa nessa. Tira pessoal, tem um microfone aberto aí. Fechou. Obrigado. Eu tenho aí esse ponto de Fugor. O que é esse ponto de Fugor? Esse ponto de Fugor é aquele momento em que a minha substância, ela pode pegar fogo. Por exemplo, ponto de Fugor da gasolina, menos 43 graus. Tá? Então, a menos 43 graus, a gasolina pode pegar fogo. Olha que interessante. O álcool não. O álcool já aproximadamente 15, 17 graus. Tá? Então, na temperatura de menos 43 graus, se você riscar um fósforo, a gasolina pega fogo. O álcool tem que estar a 17 graus para pegar fogo. Tá? Perceberam aí o que é o ponto de Fugor? Ponto de Fugor é aquele momento em que pode acontecer, se eu tiver uma fonte de calor, né, uma faísca, né,
um fósforo, tá? Estou falando da faísca aqui para dar uma deixa aí referente ao carro, né? Lembra antigamente, carro a gasolina no inverno, pá, batia, pegava na hora. O carro a álcool ficava e não pegava fogo, não pegava, o carro não pegava, não funcionava. É por causa do ponto de fulgor do álcool, do etanol, né? E da gasolina ser diferente, tá? Então, se você tiver a chama aqui já, né? Se você tiver a chama, já tiver o ponto de fulgor, né? Onde os gases estão evaporando, você vai ter fogo, vai ter combustão, tá? Essa combustão, ela depende do oxigênio, tá? Se você tiver uma quantidade boa de oxigênio, você tem uma alta combustão. Se você tiver uma quantidade pequena de oxigênio, você tem uma baixa combustão, tá? E aí, você tendo ignição, né? Você colocando, você vai ter fogo, tá? Então, ó, você tem esses pontos, né? Ponto de fulgor, pode pegar fogo. Combustão, tá tudo preparado, tem ignição, fogo, tá? Bom, aqui são as temperaturas, né? O ponto de fulgor eleva para o ponto de combustão, que eleva para o ponto de ignição. Resultado, fogo, incêndio. Bom, aqui, ó, aqui nós vamos falar dos combustíveis, tá? Então, combustíveis sólidos, tá? Quais são os combustíveis sólidos? Madeira, plástico, borracha, papel, sei lá, tudo isso aí. Combustível líquido, gasolina, éter, álcool, lubrificantes, gasoso, né? O GLP, o GNV, o gás natural. Então, qual é a diferença? Depois a gente vai ver a diferença, né, do GLP. Basicamente a quantidade de carbono na cadeia de cada um deles. Mas são gasosos, né? O GLP, o GNV, o gás natural. Sólidos, madeira, papel, borracha, plástico, líquido, gasolina, etanol, acetona, são combustíveis líquidos. Bom, combustíveis. Comburente. Quem que é o comburente? Comburente é o nosso oxigênio, tá? O oxigênio, ele está presente na atmosfera, tá? Aí numa parcela pequena de 21%, né? Mas ele está presente. E sem o oxigênio, não tem fogo, tá? Então você precisa de oxigênio para ter fogo. Você precisa, olha o triângulo, você precisa de combustível, que é gasolina, álcool, papel. Você precisa do oxigênio, que é, né, o gás aqui, né, da atmosfera. E você precisa de uma ignição, né, de um palito de fósforo, o negócio pegar fogo. Beleza? Bom, aqui é o que eu acabei de falar, né? O ar que respiramos, né? Ele tem 21% de oxigênio, tem 78% de nitrogênio e tem 1% de outros gases, tá? Outros gases que a gente fala são gases
nobres, né? Gases aí que tem uma porcentagem pequena. Oxigênio, 21%. Tá? Bom, à medida que eu vou aumentando, né, a quantidade de ar, né, eu vou aumentando a intensidade da chama, certo? Tá? Então, se eu tirar o combustível, o que acontece com o fogo? Apaga. Se eu tirar o oxigênio, o que acontece com o fogo? Apaga também. Olha que interessante. Então, aí a gente já começa a entender como que a gente pode, né, extinguir um incêndio, extinguir o fogo, né? Ou a gente tira oxigênio, ou a gente tira o combustível, né? Ou a gente resfria, tá? Isso vai depender da forma que a gente vai fazer esse combate. Mas vamos continuar. Bom, aqui nós temos, né, as formas de combustão. A combustão completa, né, que acontece geralmente com os líquidos inflamáveis, né, que é a gasolina, tal, o álcool, né? Porque, na verdade, o que está pegando fogo na gasolina? É o gás que ela está soltando, né? Ali, se você olhar na gasolina, você vai perceber que tem um gás ali, né? E é esse gás que pega fogo, tá? Então, isso é uma forma completa. A forma incompleta, né? A forma incompleta é quando você... geralmente acontece em madeira. Você está pegando fogo, né? Por exemplo, na madeira, você vai lá e apaga com a água. Pega lá a mangueira de água, apaga. Aí, beleza. Você deixa do jeito que está, você volta, vai lá para sua casa. Quando você volta lá, continua o fogo. É porque existem partes que não pegaram fogo, que vão pegar fogo. Então, a madeira você tem que espalhar. Você tem que espalhar para poder apagar. Tá? A forma espontânea pode acontecer, por exemplo, com carvão, algum tipo de carvão. Ele fica lá paradinho, estocado. Né? De repente, vai mudando a temperatura vai esquentando, daqui a pouco, puf, pega fogo, espontaneamente. Somente tendo combustível e oxigênio, ele acaba pegando fogo. Tá? Essa forma explosiva é o que a gente chama de flashover, né? O que acontece? Você já deve ter ouvido falar disso. Por exemplo, está pegando fogo no ambiente, o cara vai, abre a porta, acontece, aí o fogo aumenta. Pum! Aumenta bem o fogo. Já ouviram alguém falar isso? Eu já, professor. Já, né? Aconteceu lá em Beirute, né? Aquilo lá foi um flashover, né? Tinha um ponto pequeno, né? Pegando fogo. De repente, quando foram ver, né? O que aconteceu? A quantidade de oxigênio aumentou de uma forma tão grande, né? Porque está beira-mar, sufla aquele ar, né? Aí houve o flashover, houve aquela explosão, né? Em forma de cogumelo lá, tá? Então, essa é a forma explosiva, né? Quando você tem um aumento repentino do combustível ou do comburente, né? Ou injetando gasolina, ou aumentando o oxigênio e tal, né? Tudo bem aí? Tranquilo. Tudo bem. Beleza. Tranquilo, professor. Aqui foi o que nós falamos, né? Agora aí, né? Então, você olhando aqui com 8%, tá? Então, tem uma chama pequenininha, 8% de oxigênio, né?
Aí vai aumentando a quantidade de oxigênio, né? E essa chama vai aumentando. Quando você chega em 21%, você tem uma combustão, uma combustão completa aí, né? Isso é importante porque quem trabalha com caldeira, queimadores, né? A qualidade da chama é fundamental para que você tenha uma precisão no seu processo, né? Então, você olha a chama lá, então, dependendo do combustível, ela tem que estar branca na base e o cume azulado. Então, só de você olhar, você já vê se a chama está boa ou não. Tá? Bom, aqui nós vamos para a classe de incêndios, né? Então, aqui nós temos a classe de incêndio classe A. A classe A, ela é madeira, papel, borracha, tecido, né? Classe A normalmente deixa resíduos, né? Então, quando você queima carvão, por exemplo, né? No churrasquinho lá, né? Do final de semana, né? Então, quando termina, né? O churrasco, fica aquele pó branco lá na churrasqueira, tá? Então, geralmente, classe A deixa resíduo. O classe B, né? Que são álcool, gasolina, cera, etanol, derivados do petróleo aí, né? Na maioria das vezes, né? Caso o álcool não, mas na maioria das vezes, tá? O classe C, que é equipamentos energizados, né? E o classe D, que é metais pirofosfáticos, né? Pirofosfóricos. O que é esses materiais pirofosfóricos? Fogos de artifício lá no Réveillon. Então, aquilo são metais que estão pegando fogo. Aquilo são materiais pirofosfóricos, tá? Então, eles pegam fogo, né? E dependendo do metal ou do material, eles têm cores diferentes. Então, classe A, madeira. Classe B, líquidos, combustíveis, né? Classe C, elétrico. Classe D, esses metais pirofosfóricos, tá? Bom, as principais causas de incêndio, tá? Então, o que nós vimos lá, né? Eletricidade, foi um curto-circuito no ar-condicionado do edifício Joelma lá, que causou o incêndio. Superfícies aquecidas, né? Balão, fogos de artifícios, né? Gases comprimidos de solda, atrito, depósito de combustível, energia eletrostática, né? Essa eletrostática, né? O que acontece? Eletrostática e atrito, elas caminham mais ou menos juntas, né? Por exemplo, blusa de lã, e você fica esfregando no banco do carro, quando você vai pegar na maçaneta do carro, dá aquele choquinho. Já aconteceu com vocês isso ou não? Já, professor. Então, isso que é perigoso no posto de gasolina, por quê? O cara está colocando combustível lá. Então, tem uns gases que estão saindo, né, do tanque para fora do carro, né? O tanque está aberto naquele momento. Então, às vezes acontece de incêndio, né, por atrito. Então, na maioria das vezes, as bombas são aterradas para que não aconteça esse problema de estática, tá? Cigarros e palitos, né, que é jogado, né, em
matas aí, essas coisas aí, tá? Bom, então, métodos de extinção. Como que nós vamos extinguir o incêndio? Então, nós podemos resfriar, né? Ou seja, nós falamos que a irradiação, ela vai aquecendo a superfície e pega fogo. Então, nós podemos resfriar essa superfície para não pegar fogo. Abafamento, né? A gente pode tirar o oxigênio. Se a gente tirar o oxigênio, também não pega fogo. Isolamento. Eu posso separar, né? Isolar. Por exemplo, eu tenho a madeira pegando fogo aqui, próximo do matagal. Então, eu abro com uma enxada um vão no meio dos dois, para evitar que aconteça, né, de um pegar fogo no outro. Posso isolar, tá? Bom, resfriamento. Resfriamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir, tirar esse ponto de ignição, baixar o ponto de fulgor, tá? Lembra lá daqueles slides, né? Qual é o ponto de fulgor da gasolina? Quem que lembra? Menos 42? Menos 43 graus. E do álcool? Menos 17. 17 graus, isso aí. Então, você pode, diminuindo esse tempo de fulgor, você vai evitar que pegue fogo, através do resfriamento, tá? Bom, então aqui o incêndio de classe A, né, por exemplo, madeira, né, borracha, tá? Então você vai baixando, né, a temperatura, resfriando com água, tá? Vai baixando a temperatura, baixando, jogando água, essa temperatura vai baixando, vai diminuindo os gases que estão sendo liberados pela madeira, pela borracha, pelo plástico, né? E o fogo vai se extinguindo, tá? Abafamento. Abafamento, como nós falamos, né? É tirar o oxigênio. E como é que eu faço isso? Por exemplo, tá pegando fogo no óleo da frigideira. O que eu tenho que fazer? Jogar água, certo? Não, se eu jogar água, vai bater no óleo, vai espirrar o óleo e vai pegar fogo na casa inteira. Você tem que pôr Tirar o oxigênio, professor. Tem que abafar ele. Tirar o oxigênio. Isso. Coloca uma frigideira, a tampa de uma panela em cima da frigideira. Aí você tira o oxigênio e o fogo acaba. Beleza? Beleza, professor. Bom, então, aí nesse caso aqui, ó, nós temos um classe C, que é um painel elétrico pegando fogo. Então, eu vou usar um tipo de extintor de CO2 aí, que é um produto químico, que ele abafa. Ele tira o oxigênio daquela região, consequentemente você faz a extinção do fogo, tá? Porque no painel elétrico você não pode jogar água, né? Senão você vai danificar o painel, tá? Então, o CO2, ele vai preservar, né, ao máximo aí o painel, tá? Também, quando eu tenho uma superfície, um combustível pegando fogo, né? Então, aqui ele está jogando uma espuma. A espuma, ela bate na parede aqui desse tanque e começa a escorrer por cima do combustível que está pegando fogo.
E o que a espuma vai fazendo? Ela vai abafando, tirando o oxigênio, né, aquela interface, formando ali uma interface entre o gás que está saindo e o oxigênio que está entrando. Então, ela entra no meio, né, abafa e tira o fogo. Isolamento. Professor. Oi. Só lembrando, usando o CO2, você não pode estar usando ele também sem proteção respiratória em lugar fechado, né? Porque ele vai abaixar o nível de oxigênio e você pode estar desmaiando dentro desse lugar e até sofrer um acidente. Sim, pode, claro. É importante que você tenha essas precauções, né? Evitar, né? Evitar no lugar confinado, né? Você usar o CO2, tá? Ou seja, por exemplo, está pegando fogo dentro de um tanque, no restante de combustível, né? Aí você desce com uma corda lá, sem proteção nenhuma, e começa a jogar o CO2 lá, né? Então você vai diminuindo a quantidade de oxigênio e você pode realmente ter problema. Bem lembrado. Tá? Quem que lembrou disso aí? Wagner. Wagner, maravilha. Acabou de ganhar uma passagem para ver o Mundial do Palmeiras em Tóquio. Parabéns. Professor, é duas vagas? Hã? É duas vagas, uma da instalação elétrica e uma da CIPAT? Duas vagas do quê? Aquele desafio que se passou da instalação elétrica e essa da CIPAT. 2 passaportes. Sim, duas vagas. Entendi. Bom, isolamento. É aquilo que eu falei, né? Separar, né? Separar o combustível, né? Para que esse combustível não pegue fogo. Oi. Um aluno está perguntando que ele não está conseguindo acessar o chat. Ele fez uma pergunta que é o seguinte: o Adriano, ele falou assim, olha, se na Boate Kiss morreu alguém queimado, ele falou que numa palestra o palestrante disse que ninguém morreu queimado e sim asfixiados. Exatamente. A espuma, como que é o nome do aluno, Clóvis? Adriano dos Santos. O Adriano, a espuma que revestia o teto, né, no momento em que o cara soltou lá o fogo do artifício, toda a espuma, ela tem isocianato, tá? A espuma, a composição da espuma, ela é um poliol mais o isocianato. O isocianato é que faz essa reação, né, que faz com que aquele líquido vire espuma, faça aquela expansão, tá? Então, é esse isocianato, né, que asfixiou, né, as pessoas da Boate Kiss, né? A fumaça química, né? E aí pegando fogo e vai soltando aquele gás, então isso que matou essas 245 pessoas. Entendeu? Vamos supor, se você conseguisse, né, fora as pessoas que foram pisoteadas, né, mas se você conseguisse, né, através da camisa, aí, se a porta fosse aberta, né, e você colocasse uma camisa, alguma coisa, e filtrando um pouco essa fumaça, talvez você conseguiria sair vivo, tá? A professora Daniela está perguntando para você qual é a cor mais quente. Essa questão de radiação, né?
a cor preta realmente ela tem uma tendência a aquecer mais que a cor branca ou prata, né? Bem lembrado, Dani, a cor preta, né? Ela tem uma absorção maior de calor. Então, num dia de sol, né? Se você puder sair com uma camisa branca, é melhor do que sair com uma camisa preta, porque a cor preta, ela tem a maior absorção de calor, né? Tá? Para quem quiser ir mais a fundo, né, vai pesquisar Constante de Boltzmann, tá? Ela vai te dar essa relação do espectro da cor, tá? Bom, aqui também é abafamento, né? Então, uma roda de alumínio que está pegando fogo, né? O cara passou um esmeril, começou a pegar fogo, você fez, né, o isolamento com um pó especial aí, né? Que também abafa, né? É chamado pó químico, né? Cloreto de bário, de sódio, né? Dependendo do tipo do pó que você vai usar, tá? Então, deixa eu só ir aqui para os extintores, tá? Então, os extintores, né? Eles têm esse formato, né? Para quem nunca viu, né? Então, se vocês repararem aí, em todo... cada extintor, ele vai fazer uma função. Ou resfriar, ou abafar, tá? Ou neutralizar, tá? Cada extintor vai ter uma função. E o extintor, ele tem essa composição aí. Vocês estão vendo na foto aí, né? Ele é um cilindro, né? Um cilindro hermeticamente fechado de metal, né? Onde você tem uma válvula e uma mangueira, tá? Essa válvula, como ele é pressurizado, no momento que você aperta essa válvula, né? Você despressuriza, né? Empurrando o líquido para fora. Ou o gás, ou o pó, dependendo do extintor, tá? Então, o extintor, ele tem essa cara aí, né? Acho que todo mundo já viu o extintor, né? Bom, os agentes. Quais são o que nós temos no extintor? Tá? Nós temos água, temos espuma, temos pó químico, temos CO2 e temos compostos halogenados. Tá? Esse composto halogenado são extintores que nós temos, são classes, né? E nós vamos ver qual classe esses caras aqui, água, espuma, pertencem, tá? Bom, então, o sucesso, né? Vai depender do uso, né, da distribuição apropriada dos aparelhos aí pela área de produção, né, manutenção adequada e pessoal habilitado, tá? Então, para você manusear o extintor, né, então, primeiro tem que ter o extintor, é óbvio, né? Então, você tem que ter o extintor no lugar pré-determinado, né? A manutenção, né? Ver se o extintor não venceu, se ele não está abaixo da pressão, tal, né? E as pessoas que saibam, né, manusear o extintor, né?
aqui cabia uma piada, né? Do cara que leu lá, né? Em caso de incêndio, vire de ponta cabeça e aponte para o fogo, né? Quando chegaram lá, ele estava plantando bananeira, né? Apontando com o dedo para o fogo queimado, né? Mas não, é o extintor. Você abaixa o extintor, aponta a mangueira para o fogo e aperta o gatilho, né? É que tem uns detalhezinhos aí nessa piada, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eles podem ser portados. Professor. Oi. Só tira uma dúvida. Você está mostrando os extintores, né? Ainda não. Eu tenho acompanhado no mercado. Não sei se já viu aquela bola extintor? Como que? Já. Bola extintor. Ela está sendo utilizada aqui no Brasil bem ou não? Não, tem alguns lugares que sim. Você joga, né? Ela aquece, ela explode, né? E libera CO2 ou pó químico. Ela não tem risco de explodir sozinha em algum lugar, assim? Porque você pensa que é um extintor. O extintor ele é pressurizado, ele tem toda aquela resistência. E essas bolas, até agora eu não vi nenhum acidente com isso. Já chegou a ver alguma coisa parecida? Não vi. Eu não vi nada. Essas bolas, né? Geralmente é para lugar que você não tem mais condição de se aproximar, né, do fogo. Então você vai jogando, elas vão estourando, né, e vai minimizando o fogo ali naquela região. Geralmente é lugar que você já não consegue mais fazer o combate. Legal. Tá. Então, como eu falei, né, ele pode ser portátil ou sobre rodas, né? Os extintores também eles são pressurizados internamente, né? E também pressão injetada. Ou seja, você pode ter um extintor de água e acoplar nesse extintor de água um difusor de espuma. Então, a própria pressão da água que tá sendo exercida pelo extintor, ela arrasta, né, por venturi a espuma, né? Então, os pressurizados normais, né, e esses que podem ser por arraste, tá? Aqui tem um pouquinho do extintor, né? Bem rapidinho aqui, tá? Né? Então, o extintor, ele tem o corpo metálico, né? Tem a mangueira e o gatilho. Né? No gatilho, você tem uma trava, tá? Toda vez que você for usar o extintor, não esqueçam, tá? Não vá apertar o extintor direto, tem que puxar. Ele tem uma argolinha na lateral, você puxa essa argolinha, você rompe esse lacre, aí você pode usar o extintor, tá? Então, aqui, ó, nós temos um tanque de combustível, né? E aqui nós temos o cara fazendo apagando, né? Fazendo a extinção do fogo, tá? Isso aqui, ó, esse pó branco aqui, ó, tá? É aquele pó químico que eu falei. Então, bastante usado para combustível e tal, né? Então, aí, ó, você tem que não pode ter medo do fogo, tá? Você tem que agredir o fogo e ir para cima do fogo mesmo, tá? Lógico que com segurança, tá? Com segurança, né? Se você perceber que o fogo está voltando para você, você recua, aguarda um pouquinho, ataca de novo, tá? Vai fazendo esse equilíbrio aí, tá? Aqui é um extintor de água, né? Ela está fazendo um resfriamento. E lá no fundo aqui é o CO2. O CO2 ele tem um difusor na ponta aqui. Você percebe a diferença. O pó químico, a água é parecido
porque é só uma mangueirinha, tá? Então, aqui ela está fazendo resfriamento, provavelmente ela vai resfriar esse tanque aqui, né? E esses dois caras vão vir para fazer o ataque. Tá vendo, ó? Tá vendo que o bombeiro aqui, ó, ele está orientando o cara, porque está voltando fogo aqui, tá vendo, ó? Então, ele está fazendo uma orientação, né? Para que não corra o risco desse fogo voltar a pegar fogo no pé dele, tá? A moça está bem distante, né? Tá? E o que eles fazem aqui? Eles os caras estão sem proteção. Então, para que sinta o calor mesmo de verdade, tá? É só treinamento, tá? Então, aqui, ó, aqui foram duas composições, né? Ela tá errada, tá? Ela tá segurando, ela não vai aguentar, tá? Ela não vai aguentar por muito tempo, mas está fazendo um duplo combate. Uma resfriando e a outra vai entrar com o pó químico aí, tá? Bom, aqui, pessoal, eu quero só ressaltar um detalhe aqui. Só achar a classe aqui. Professor. Classe A. Ó, classe A. Extintor de classe A. Vamos usar o extintor que é água, tá? Está escrito no extintor, água. Então, o que nós podemos apagar com o extintor classe A? Né? Madeira, papel, borracha. Extintor classe A, tá? A água, né? O extintor classe A é o extintor água. O que nós podemos apagar com classe B? Deixa eu pegar um classe B. Classe B. Classe B é CO2, tá? CO2 ou pó químico. Classe B Eletricidade, professor? Oi? Eletricidade? O classe C, eletricidade. Classe B, ele é líquidos inflamáveis. Gasolina, álcool, etanol, pode ser apagado com o extintor de pó químico. Está escrito nele, pó químico. Ou com extintor de CO2. Está escrito no extintor, CO2. Tá? O classe C, esse é o CO2. CO2 e pó químico também, tá? Então, mas o mais apropriado aqui é o CO2. O pó químico, ele ataca os componentes também. O CO2, ele já não deteriora os componentes que sobrarem no painel, tá? Ok? O classe B nós falamos, né? E o classe D também é o pó químico, que é os materiais aí, né? Tipo magnésio, selênio, lítio, potássio, tá? Ok? Então, para cada tipo de incêndio, nós temos uma classe de extintor. Fale. No carro é a classe C, né? É ABC. ABC? No carro, ele é um pó químico, tá? Ele pode apagar o classe A, o classe B e o classe C, tá? Tudo bem? É um pó químico, ele pega as três classes, tá? Isso torna ele mais caro? Torna porque é um material especial, né? É um material especial e isso torna-o mais caro, tá? Bom, eu quero fazer uma conclusãozinha aqui, ó, rápida,
Tá? Bom, 3 morcegos fizeram uma aposta para saber qual deles era o mais rápido. O primeiro morcego, ao sair, voltou em 10 segundos, todo sujo de sangue, e falou para os outros 2. Vocês estão vendo aquela vaca? Pois eu chupei todo o sangue. O segundo morcego voltou em 8 segundos, todo sujo de sangue, e falou para os outros 2. Vocês estão vendo aquela cabra? Pois eu chupei todo o seu sangue. O último morcego saiu em 4 segundos e já estava de volta, todo sujo de sangue, e falou para os outros 2. Vocês estão vendo aquele muro? Pois é, eu não vi. Então, qual é o segredo da prevenção? Conhecer primeiro, né? Então, você sabe agora quais são o que pega fogo, né? E o que pega fogo é diferente. É diferente. Pode ser sólidos, madeiras, né? Pode ser líquidos inflamáveis, pode ser elétrico, pode ser metais, tá? Então, existe diferença, né, do tipo de incêndio. O que é necessário para pegar fogo? É necessário que você tenha oxigênio, é necessário que você tenha o combustível e é necessário que você tenha uma ignição, tá? Então, tudo na prevenção é percepção. É o primeiro slide que eu mostrei. Ouvir, sentir, né? Sentir o cheiro, né? Perceber, tá? Então, sentir um cheiro de queimado, vou investigar. Então, tudo na prevenção é você estar atento. Você está atento, conhecer como você vai extinguir caso haja incêndio, tá? E principalmente, quando não tiver como fazer a extinção do incêndio, como que você deve evacuar o local, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo agora de evacuação, né? Tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Está acabando o tempo, mas está a tempo de eu mostrar esse filminho aí para vocês. Pessoal, ficou claro aí a questão, né? O que é necessário para ter o fogo? Como que o fogo se propaga? Condução, convecção, irradiação, tá? Quais as formas, os tipos de materiais que pegam fogo? Sólido, líquido, metais? Como que eu extingo? Eu tenho um extintor para cada um. O classe A para madeira, o classe B para líquidos inflamáveis, o classe C para elétrica e o classe D para metais. Certo? Importante o uso do extintor, né? Reconhecer, né? E saber como usar. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, quando não der para combater, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos evacuar? Vou mostrar um filminho aí para vocês, tá? Deixa eu só voltar aqui, tá? Eu vou abrir aqui esse filminho. Vou ativar o áudio. Tá? Pessoal, assistam aí esse filminho aí. Estão enxergando aí ou não? Sim. Positivo.
ouvindo o áudio? Estão ouvindo o áudio, pessoal? Está Sim. pouco alto. Como sabes, o fogo é um risco sempre presente. São os nossos bens, mas sobretudo as nossas vidas que estão em perigo. O trabalho dos bombeiros é extremamente exigente e arriscado. Por isso é importante que todos e cada um saibam exatamente o que fazer quando combatem as chamas. Há procedimentos que têm de ser cumpridos e para que nada falhe, todos têm que conhecer rigorosamente a sua missão. Para tal, os bombeiros frequentam uma escola, tal e qual a tua. Nesta escola, os bombeiros treinam todos os dias para se manterem em boa forma física e poderem desempenhar as suas funções como deve ser. Mas não só. É também nesta escola que os bombeiros aprendem tudo o que é necessário saber para que o combate aos fogos seja bem sucedido. Aqui, os bombeiros aprendem os primeiros socorros, as técnicas de salvamento e os planos de atuação para cada tipo de intervenção. Não há dúvidas, para não? Tal como os bombeiros, também a tua escola tem um plano de atuação caso se verifique uma emergência. Já reparaste que existe sinalização de segurança na tua escola? São estas setas verdes que te indicam o caminho para as saídas. Os extintores e as bocas de incêndio são outros elementos essenciais no plano de combate a incêndios da tua escola. Estes equipamentos podem salvar-te a vida e a dos teus colegas, por isso não os danifiques. Um pequeno foco de incêndio, por exemplo, pode ser apagado rapidamente pelo pessoal da tua escola, que, à semelhança dos bombeiros, tem missões e sabe cumpri-las, porque as treinou. Agora, imagina que acontecia um incêndio real na tua escola. Tu sabes o que é que deves fazer? Vamos então aprender o que é que deves fazer em caso de incêndio. Bom dia, meninos. Bom dia, senhora professora. O tema da nossa aula de hoje é a segurança. Vamos aprender as regras de atuação em caso de emergência aqui na escola. Tomem muita atenção ao que vos vou dizer. Em primeiro lugar, tens que conhecer o sinal de alarme, ou seja, o som que te indica que algo de anormal se está a passar. Segundo, tens que aprender a identificar o percurso de evacuação, desde a sala de aula até ao local de reunião, ou seja, o ponto de encontro. Terceiro, a evacuação é organizada por um aluno que, por ir à frente, se chama o chefe de fila. E pelo professor, que por ser o último a sair se chama o serra-fila. Quarto, não te preocupes com o teu material escolar. Deixa os teus cadernos e a mala para trás para não perderes tempo. Muito bem, então agora vou colocar-vos uma pergunta. Qual é a forma mais correta de se fazer a evacuação? A andar ou a correr? A correr, para se chegar lá fora mais depressa. De facto, temos que ser rápidos, mas sem correrias.
Alguém pode cair e magoar-se. Vamos então ver como devemos sair da sala. Todos os alunos devem sair em fila indiana, sem corridas, mas em passo apressado e encostados à parede, mesmo quando descem as escadas. Nunca pares nas saídas. Se nas escadas e saídas estiver um sinaleiro, cumpre sempre as suas indicações, pois ele está ali para te ajudar a identificar o melhor caminho. A tua escola tem um ponto de encontro combinado para onde te deves dirigir. Mantém-te neste local até serem dadas outras instruções, pelo teu professor ou pela direção da escola. E agora vou colocar-vos outro desafio. Mas se em vez de um incêndio acontecer um tremor de terra, sabem como se devem comportar? Tal como um incêndio? Não. Em caso de tremor de terra, o local mais seguro para nos abrigarmos é na nossa sala de aula. Não sabemos o que está a passar lá fora. Por isso, vamos aplicar estas 3 palavras-chave: agachar, proteger e agarrar. Durante um sismo, todos os objetos à tua volta vão oscilar ou mesmo cair. Por isso, agacha-te debaixo de uma mesa resistente e agarra-te bem a ela para acompanhar o seu movimento. Protege os olhos, apoiando a cara junto ao braço. Também podes abrigar-te em vãos de portas interiores, paredes mestras, longe de móveis e objetos que possam estilhaçar-se ou cair. Não te precipites a correr para as saídas e nunca uses o elevador. Olha com atenção ao teu redor, evitando objetos que possam cair, tais como fios elétricos, por exemplo. E é tudo. São estas instruções que vos podem salvar a vida. Não vai ser difícil sabê-las, pois não? Então agora vamos lá aos nossos trabalhos de casa. Agora que já aprendeste as instruções gerais de segurança, vamos pôr em prática o plano de emergência da tua escola, para que saibas como proceder numa situação real. Sim, eu já ligar. Bom, 846. Fogo, pinto do Marrocos. Tá. Atenção, temos que evacuar a sala. Já vá lá, Maria, não te preocupes com os livros. Conhecer as instruções de segurança é importante. Contudo, é necessário que faças mais do que isso. Imagina que te encontravas sozinho numa situação de incêndio rodeado de fumo. O que farias? Ouve com atenção estas indicações que eu te vou dar. Mantém-te o mais possível rente ao chão. O fumo é mais leve do que o ar, por isso respiras melhor se te agachares. Se possível, coloca um lenço ou pano sobre a boca. Caminha sempre junto a uma parede, para não perderes o sentido de orientação. Mas não te esqueças, nas paredes pode existir passagem de energia elétrica. Por isso, quando lhes tocares, usa sempre as costas da mão para evitares um choque. Assim que encontrares a saída, apresenta-te a um professor e reúne-te com a tua turma no ponto de encontro ou local de reunião.
um incêndio na cozinha, entra naquela porta. Exato. O subchefe 3 informa que se trata de fogo numa cozinha. Situação resolvida e a cozinha ficou em funcionamento. Tal como os bombeiros testam e aperfeiçoam as suas capacidades através de simulações e treinos constantes, também tu deves participar nos simulacros feitos na tua escola. Estes exercícios são importantes porque nos preparam para agir numa situação real de perigo, como viste neste filme. É por isso necessário que conheças e pratiques as instruções da tua escola. É importante para a segurança de todos e para a eficácia da intervenção dos bombeiros. Mas estas instruções também podem ser úteis fora da escola. Em tua casa, conversa com a tua família sobre o que aprendeste agora e aplica estas regras quando necessário. E não te esqueças, o comandante seguro está sempre atento. Bom, pessoal, então, ó, estão me ouvindo aí ou não? Sim, Palma. Positivo. Sim, professor. A questão da caso haja um incêndio na escola, então nós temos lá na ITEC Armando Panunzio, nós temos todo o setor, todo o andar, né, começando pelo térreo, o primeiro e o segundo, né, nós temos ali os dispositivos, né, que é a mangueira de água, tá? Do lado da mangueira de água ali, nós temos uma caixinha com vidro e um martelinho. Se vocês olharem em todos os andares, né, se subiu a escada, você vai dar de frente para esses dispositivos. Caso tenha incêndio, você vai quebrar esse vidro, vai sair um botão e esse botão vai soar um alarme, tá? Esse alarme é bem alto, ele está embaixo da escada quando você... a sirene está na escola inteira, mas o alarme físico, ele está... você entrando na escola, né, ali embaixo da escada, na frente da secretaria, na frente ali, né, do lado, né, tem uma porta e tem a central do alarme de incêndio ali, tá? Se você olhar nas paredes da nossa escola, tem um mapa de risco, e nas paredes tem a setinha indicando qual o caminho que você deve seguir. Os nossos pontos de encontro é no estacionamento, lá onde ficam os carros dos professores, e em frente à biblioteca. São as duas formas de a gente sair da escola, tá? Lá pelo estacionamento, a gente pode se reunir lá e também a gente pode se reunir em frente à biblioteca, dependendo da onde esteja o fogo, tá? Importante, tem fogo, tem fumaça, agachado e com a costa da mão. Por quê? Caso você encontre alguma coisa energizada, você encostar a mão, você vai fechar a mão. Você vai fechar, é uma reação natural, e você vai tomar o choque e não vai conseguir soltar.
Então, use sempre a palma da mão, né? Você tomou choque, é fácil de você tirar. Não use elevadores, tá? Não use elevador. Procure se organizar para vocês não atropelarem, baterem, derrubar alguém, tá? Essas são as recomendações, tá? Que a nossa escola tem uma brigada, tá? Tem uma brigada de emergência, tá? Em caso de incêndio, essa brigada vai atuar, tá? Soltando as mangueiras, pressurizando as linhas, né? Se necessário, tá? Então, é isso. Eu termino essa palestra, tá? Deixando um recado importante. O fogo tem que ser respeitado, tá? Primeira coisa, sua vida. Segunda coisa, o bem material, né? E caso as duas estejam em risco, abandone e não vai combater, tá? Então, eu agradeço a presença de todos, tá? A oportunidade aí da Camila e do professor Clóvis, a professora Camila, por ter me convidado para fazer essa palestra. Na verdade, eu estou há 8 anos, eu tenho, né, o tempo da escola, né, e eu nunca fiz uma palestra para todos os alunos. Então, a pandemia serviu de oportunidade para eu fazer uma palestra para todos os alunos da escola. Agradecer o pessoal lá de Salto, né? E também as meninas, né, de RH, o pessoal aí da manhã, eu estou vendo aí o Alan, os meus aluninhos da manhã aí, né? Obrigado pela presença, né, aí na palestra, e espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado e utilizem, né, isso na vida de vocês, né? Valeu? Clovão, é contigo. Obrigado, professor. Os alunos da noite também, professor. Obrigado. Desculpa. Não, é que nós estamos à noite, né, pessoal? Sim, os alunos da noite também, né? Aqui, seu Elias. Estou vendo o seu Elias aqui querendo falar. Estamos juntos aqui, seu Elias. Obrigado, professor. Excelente palestra. Quero agradecer a todos aí, os alunos, né, principalmente, por mais uma demonstração aí de participação, né, eu acho que essa palestra foi até mais que uma palestra, foi uma aula aí sobre o assunto, né, bem detalhado. Então, obrigado a todos vocês, alunos, toda a equipe da escola, os professores, coordenadores, e ao professor Palma aí, que abrilhantou hoje a nossa noite com a palestra dele. Professor Palma, muito obrigado, viu? E até uma próxima vez aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Valeu, Dani. Valeu, Palmas. Abraço. Valeu, parabéns. Valeu, Nathalie. Valeu, Palma. Muito obrigado, hein? Valeu. Boa noite, parabéns. Abraço. Obrigado. Valeu, Júlia. Valeu, Andrezão. Valeu, Palma. Ei, Wagner, valeu. Valeu, Rafa. Andrei, saudades, hein? Tá sumindo, hein, cara? Deixa eu voltar às aulas que a gente tá lá, meu. Valeu. Ô, Alan, obrigado, Alan. Alan da manhã, valeu. Valeu, professor. Tchau, professor. Valeu, professor. Tudo de bom aí. Até a próxima. Valeu. Ô, Fernando, valeu aí, Fernando. Fernando, não fez pergunta hoje, Fernando? Alô, Palma, parabéns. Oi? Ô, Renatão, olha o professor Renatão aí, ó. Valeu, Renatão. Parabéns aí, tava legal pra caramba. Valeu, obrigado aí, parabéns pela palestra, Palma. Ô, Alessandro, obrigado aí. Hoje nós não estava permitido postar pergunta, estávamos bloqueados hoje, professor. Poxa.
Valeu, Gelson. Ô, Gelson, você não falou nada hoje, pô? Ah, não deu pra postar lá, ué? Palminha. Tá bloqueado. Ô, Miki. Valeu, Miki. Viu? Só um recado para você aí. Vale. Tá 2-0 já, tá? Pro Palmeiras, viu? Ah, é. Não, tá combinado pro Lucha não cair. Ah, tá bom. Falou. Obrigado. Boa noite, Palma. Parabéns pela palestra aí. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Lucas. Valeu, Adriano. Obrigado. E o Alessandro? Valeu. Alessandro está sem áudio. Valeu, Silvio. Valeu, Lívia. Obrigado. Adriano, obrigado. Roger. Valeu, Roger. Gente, eu estou indo. A N também. Obrigado, N, pela força aí. Ângela, obrigado, Ângela. Valeu, Ricardo. Pascoal, valeu. Karen, obrigado. Karen foi uma das primeiras a chegar aí, Karen. Gente, eu estou saindo. Vou iniciar a aula do pessoal aí. Obrigado e tudo de bom aí para vocês. Sucesso para todos. Valeu, William. Valeu, boa noite, professor. Obrigado. Tchau, tchau.